Bem-vindo, bem-vinda ao Entrevista. É impossível separar economia de política, política de sociedade e sociedade de economia. E todos os três de gente, de pessoas. Quando se trata do ser humano, variáveis infinitas são possíveis. A palavra economia vem do grego e quer dizer regras da casa. Como então as normas sociais afetam nosso comportamento econômico e o próprio cumprimento dessas regras? Porque vivemos da maneira como vivemos e agimos como agimos. Como tudo isso se relaciona com a economia? Para falar sobre isso e muito mais, eu recebo hoje, aqui nos estúdios do Canal Futuro, o professor da USP, Sérgio Almeida. Sérgio, obrigado pela sua presença. E começo perguntando, existe economia? E como funciona essa economia, além da macroeconomia dos juros, desemprego, câmbio? A economia é, em resumo, a ciência das escolhas, tá? Então, é uma disciplina focada em entender como as escolhas são feitas, escolhas em condições de escassez. Então, a gente está interessado nos problemas onde há recursos limitados. E é difícil você imaginar um problema de escolha que não satisfaça essa condição. Então, com quem você vai casar, você pensar nas principais decisões da sua vida, com quem você vai casar, qual disciplina você vai estudar, qual curso você vai fazer, o quanto você vai se qualificar educacionalmente, se você vai investir ou não em aposentadoria, quando você vai fazer isso, qual plano de saúde, se ter ou não um plano de saúde, se comprar ou não um seguro. Então, assim, todas são decisões que envolvem a alocação de recursos escassos. Seja então, tempo, seja dinheiro, seja a sua vida, né? Você não vai casar com intenção de são separar. problemas de escolha que não necessariamente precisam envolver dinheiro. Então, por exemplo, numa guerra, sei lá, o comandante da tropa, numa situação que tem lá soldados feridos, ele tem que tomar decisões e condições de escassez, ou seja, tem recursos limitados, enfermeiro, para cuidar daquilo ali, ele tem que decidir quem que ele vai salvar, quem que ele não vai, para quem que ele vai prestar atenção mais cuidadosa ou não. É uma escolha que a economia, por incrível que possa parecer, as pessoas nunca imaginariam que essa é uma escolha que os economistas estariam interessados, é uma escolha da qual a economia está completamente interessada em entender por que as pessoas decidem do jeito que decidem. O que se sabe sobre a racionalidade no processo de decisão, a irracionalidade no processo de decisão e as informações limitadas ou não? Entender como as escolhas são feitas requer que você entenda quais são os incentivos sobre os quais as pessoas estão tomando as decisões que elas tomam. Tem uma divergência aí, talvez entre neuroeconomistas e economistas, sobre essa questão da racionalidade. É muito comum, temos livros de divulgação aí que gostam de explorar essa história de que, olha, as pessoas são menos racionais do que parece. Porque eu acho que, no fundo, acho que as pessoas gostam da ideia de que, olha, que bom, que eu não tenho que ser tão racional quanto parece que eu deveria ser, meio que para justificar as decisões erradas que a gente faz. Mas, assim, a questão da racionalidade, pelo menos do ponto de vista da economia, você pode definir simplesmente como uma escolha racional quando ela tem benefícios maior do que incentivos. Então, a ideia é que nada que você faz está violando esse princípio. Então, na hora que você acorda, ou o fato de você estar aqui, a ideia é que você está fazendo isso porque você acha que tem um lucro ali, ou seja, que o benefício menos o custo é maior que zero. O ponto é que benefícios e custos não precisam ser apenas monetários, mas tem também um componente emocional, tem as coisas não monetárias. Tem uma literatura experimental em economia, chama Jogos de Bens Públicos, tá? E aí o que a gente sabia no começo dessa literatura na década de 80 era que, então o que é o jogo do bem público? Você tem um grupo de pessoas, é meio que um dilema dos prisioneiros, né? Então, uma situação de dilema dos prisioneiros. Explica um pouco. A situação de dilema dos prisioneiros é uma situação onde você tem o que é bom do ponto de vista do grupo, o que é bom do ponto de vista social, o que é ótimo do ponto de vista social, conflita com o que é interessante, o que é ótimo do ponto de vista individual. Então, todo mundo fazendo o que é bom para si mesmo não vai gerar esse resultado que é bom socialmente, né? É o dilema dos prisioneiros. Esse jogo do bem público é uma tradução dessa situação.
Então, no jogo, você dota as pessoas com um certo recurso monetário. Você dá, sei lá, R$100. R$100 para um grupo que vai jogar junto e fala, olha, vocês têm a opção de devotar e de doar um pedaço da sua dotação monetária, do seu recurso, para esse bem público. Tá? É como se fosse o financiamento de uma praça pública. Então, olha, vai ter a praça, todo mundo vai se beneficiar, não é? Mas a gente precisa financiar a construção desse bem público, dessa praça. E eu preciso dessas doações. Então, o que acontece é que as pessoas, elas não doam. O bem público colapsa porque as pessoas doam inicialmente, percebem que as outras pessoas não estão doando, e elas falam, olha, vou doar menos. Ela fala, não vou ficar doando para isso, porque está todo mundo se beneficiando. Essa é a ideia do bem público. É um bem que, uma vez que ele existe, todo mundo se beneficia dele. E aí a pessoa pensa, por que eu vou pagar por isso? Se eu estou pagando um negócio para todo mundo, deixa o outro pagar. Exato. De certa forma, eu já ouvi isso, não sei se é o mesmo conceito, como a desgraça dos comuns. Desgraça dos comuns. Então, você tem problema hídrico. Aí o sujeito pensa, se eu economizar água da minha casa, a economia de água da minha casa não vai resolver o problema da cidade. Então, o sujeito não economiza. Só que todo mundo pensa assim. Então, as pessoas não doam, e aí uma literatura subsequente mostrou que, olha, quando você introduz a possibilidade das pessoas punirem os que pegaram carona, a contribuição começa a subir e o bem vai ser provido. E aí o que os economistas com neurocientistas descobriram é que, a princípio, quando a gente olhava esse resultado, a gente falava, olha, as pessoas estão punindo pessoas com as quais elas não vão jogar. Essas pessoas que estão sendo punidas vão passar a contribuir e vão fazer com que a provisão do bem público aconteça. Você está falando que o ser humano é egoísta. Ele quer tomar uma vantagem disso. A essência do ser humano. Isso, e aí quando você permite que as pessoas que se sentiram traídas, né, porque contribuíram e as outras não seguiram isso, elas têm a possibilidade de punir, ou seja, pagar com dinheiro do próprio bolso, para punir, reduzir monetariamente o quanto as outras ganhavam, essa contribuição, né, surge, cresce, mas essas pessoas que puniram não vão se beneficiar daquilo. E aí a gente falava que era uma punição altruística. O que a gente descobriu, os neurocientistas, os economistas, é que quando você olhava para o que estava acontecendo no cérebro do sujeito, na hora que ele estava punindo, o que a gente olhava de fora e achava que era uma coisa meio irracional, porque quando a gente olhou para o que estava acontecendo no cérebro, a gente descobriu que as áreas de prazer estavam piscando ali, um indicativo de que ele estava derivando um enorme prazer. Então esse é um exemplo que, quando você olha para a coisa estritamente monetária, parece uma coisa irracional, no sentido que o custo é maior que o benefício. Quando a gente computa, leva em consideração esse lado, digamos, emotivo, não monetário, aí a gente vê que não, o sujeito provavelmente está fazendo aquilo porque ele tem mais prazer do que dor, enfim, mais benefício do que custo. Dos possíveis entendimentos da economia é falar, a economia estuda incentivos, a economia estuda como você monitora ou incentiva as pessoas para fazer o que você quer. Então, como as pessoas reagem a incentivos. Sim. Mas ao lado dessa literatura, porque muita gente fala assim, se eu der para um economista uma carta branca em que ele possa desenhar um modelo com incentivos, tudo vai funcionar. Mas junto com essa literatura, tem uma outra que mostra de consequências inesperadas, nem sempre positivas. Como que você vê isso, assim? Como que está essa questão de consequências esperadas e não esperadas? Essa é uma parte muito interessante, assim, porque às vezes, mesmo quando você compreende, né, quando você entende que é importante desenhar os incentivos corretos para induzir as pessoas a adotarem os comportamentos que você deseja, mesmo assim, as interações, como as pessoas vão responder, né, os efeitos de primeira ordem, os efeitos de segunda ordem, como eu respondo e como as pessoas vão responder à minha resposta, quando você não computa isso, as políticas às vezes falham. Um bom exemplo disso é um programa na Cidade do México, que inclusive a cidade de São Paulo meio que seguiu, copiou, que é o programa para reduzir o problema de poluição. Então, o México, Cidade do México, tem um número enorme de carros, tem um problema de poluição grave, e aí eles falam, olha, vamos colocar uma restrição física nos carros que estão circulando. Então, tal dia, os carros com as placas que terminam no número, sei lá, 2 e 3... Ímpar, né, o rodízio. Isso. Então, a ideia era essa, reduzir o número de carros em circulação para reduzir o problema de poluição causado pela emissão de gases dos veículos.
O que já 6, 8 anos depois, os economistas, um professor da Universidade de Berkeley coletou os dados e foi olhar o que aconteceu. O que aconteceu? As pessoas responderam aos incentivos. Então, elas venderam os carros que elas tinham, compraram 2 carros mais velhos. Que poluem mais. Exatamente. O carro mais velho não tem enfim, todo o aparato tecnológico de menos poluente que tem, e aí poluem mais. Quando você olha os dados e faz as contas todas, você vê que a poluição ou não diminuiu, ou que inclusive aumentou. Então, ou seja, a não compreensão dessa questão dos incentivos levou a um desperdício, uma política que foi desenhada e que não resolveu o problema. A gente não sabe o que está acontecendo aqui em São Paulo, porque eu nunca vi, pelo menos, nenhum estudo similar, mas eu suponho que deve ter um resultado parecido. As pessoas acham que o programa de restrição de rodízio na cidade de São Paulo está talvez reduzindo, que essa é a intenção do programa, né? Reduzir o problema de poluição. A julgar pela experiência da cidade do México, não é isso que está acontecendo. Na Colômbia também teve um programa que parece que não foi tão próspero, mas em São Paulo, eu posso dizer porque eu resido em São Paulo, as pessoas, eu não acho que aderiram por conta da poluição. Aderiram porque o trânsito, que estava insuportável, ficou um pouco menos insuportável. E em São Paulo não é tão rígido como na Cidade do México, então as pessoas ficam sem usar o carro um dos 5 dias úteis da semana e mesmo assim em horários específicos. Tem mais algum outro exemplo assim, mais recente ou até brasileiro disso? Há uns 10 anos atrás, começou a aparecer na imprensa americana que a Nike estava usando mão de obra infantil para a confecção dos tênis, dos sapatos. E aí começou a se formular, né, construir um movimento de boicote à empresa, à compra desses sapatos, desses produtos, por parte do consumidor americano. E aí as pessoas acreditavam, obviamente bem intencionadas, que ao fazer isso ela ia resolver o problema de trabalho infantil. Tá punindo a empresa. A gente vai punir a empresa, ela não contrata mais as crianças, está resolvido, ela vai falar. O que eles não entendiam, o que é que isso ia produzir, não é? O efeito colateral disso. O que é que aconteceu? De fato, as crianças foram expulsas, a empresa fechou, né? Ou várias das plantas foram fechadas. Essa mão de obra infantil, obviamente, não tinha mais essa ocupação. E aí o que os dados mostram é que muitas delas foram se ocupar, porque esse é o ponto, você tem que entender por que ela estava trabalhando em primeiro lugar. Não era, provavelmente, porque a empresa estava obrigando, mas porque existia uma necessidade material que tinha que ser suprida de alguma forma. Muitas foram para trabalhar como prostitutas. Então, é aquela coisa, bom, o que é melhor? Tá, né, trabalhando na fábrica, se você tivesse que escolher essas duas coisas. Então, eu acho que esse é um exemplo de uma ação de boicote que provavelmente teve, aos olhos de quem estava imaginando o que ia acontecer, teve efeitos indesejáveis. Tá certo, tem que estudar muito incentivos e consequências e entender como as pessoas funcionam. Sérgio, muitíssimo obrigado. O programa de hoje fica por aqui. A você, obrigado pela companhia e lembro que todos os episódios do programa estão disponíveis no Futura Play. Até a próxima. Tchau, tchau.